Nos últimos anos, a prática da cremação tem se tornado cada vez mais popular, o que antes era visto com certa resistência por muitos. Hoje já é adotado por milhares de pessoas e os especialistas afirmam que essa tendência continuará crescendo, podendo chegar a até 70% da população em uma década. Essa mudança de hábito nos leva a uma grande pergunta: os cristãos devem considerar a possibilidade da cremação para seus entes queridos? Será que ela interfere ou afeta a promessa bíblica de ressurreição? Neste vídeo vamos explorar essas questões e oferecer uma reflexão baseada na Bíblia para te ajudar a entender melhor esse tema tão delicado. Antes de começarmos, eu te convido a refletir: você estaria disposto a permitir que sua própria cremação fosse autorizada pelos seus familiares? Deixe seu comentário abaixo, pois a sua opinião é importante para nós. Vamos começar com a primeira pergunta que precisamos responder: o que é a cremação? A cremação é um processo no qual o corpo de uma pessoa falecida é reduzido a cinzas. Para isso, o corpo é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, geralmente cerca de 1.600 graus Fahrenheit. O processo é demorado e pode durar várias horas. Durante esse tempo, os tecidos do corpo se desintegram e o que resta são fragmentos ósseos que são triturados até se transformarem em um pó fino, conhecido como as cinzas. A questão aqui é o que isso tem a ver com a Bíblia. Sabia que em Gênesis 319, a Bíblia diz: pois tu és pó, e ao pó retornarás? Este versículo nos lembra da nossa fragilidade e da nossa conexão com a terra. A cremação, nesse sentido, pode ser vista como um retorno literal à terra, uma representação do ciclo de vida e morte. Agora, uma curiosidade interessante: a escolha pela cremação tem crescido por diversos motivos, e um dos principais é a questão ambiental. A quantidade de espaço necessário para cemitérios está diminuindo, e o impacto ambiental do sepultamento tradicional, com o uso de produtos químicos para embalsamamento e materiais como madeira para caixões, é um fator a ser considerado. A cremação, embora use energia, ocupa muito menos espaço e gera um impacto menor no meio ambiente. Em países como os Estados Unidos, mais da metade da população já opta pela cremação. A questão ambiental é apenas uma das razões pelas quais as pessoas estão escolhendo a cremação. Existe também uma mudança cultural, onde algumas pessoas veem o fogo como um meio de purificação ou libertação. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia não fala diretamente sobre a cremação. Não há nenhum versículo que proíba ou ordene explicitamente a prática. Contudo, existem passagens que mencionam o fogo, como quando Moisés encontrou a zarza ardente em Êxodo 3, ou quando Elias chamou o fogo de Deus para consumir o sacrifício no Monte Carmelo, em 1 Reis 18. O fogo, nesses contextos, tem conotações positivas, associadas à purificação e à presença divina. Por outro lado, temos o exemplo de Abraão, que comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara. Conforme descrito em Gênesis 23, a sepultura era um símbolo de respeito e dignidade para o corpo. No entanto, isso não significa que a Bíblia tenha uma exigência clara sobre como devemos tratar o corpo após a morte, especialmente nos dias de hoje, quando as práticas funerárias mudaram devido a questões práticas, econômicas e ambientais. Agora podemos nos perguntar: será que a cremação afeta a nossa ressurreição? Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre os corpos ressurretos, descrevendo-os como incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Ele diz que, independentemente de como nossos corpos morrem, seja por sepultamento, por incêndio ou até por desintegração, Deus tem o poder de ressuscitar e transformar nossos corpos, tornando-os perfeitos e imortais.
Isso nos leva a um ponto importante: a ressurreição prometida por Deus não depende do estado físico do corpo após a morte. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala sobre a volta de Cristo, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e isso inclui todos aqueles que morreram, independentemente de serem enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar. Agora vamos analisar o que a Bíblia diz sobre a prática de cremação em outras circunstâncias em 1 Samuel 31. Depois da derrota de Saul e seus filhos, os israelitas queimaram seus corpos para evitar que fossem profanados. O texto sugere que essa foi uma medida prática, já que os corpos estavam em condições precárias. A decisão de queimá-los não parece ter sido uma condenação da prática do enterro, mas sim uma adaptação à situação específica. O fato de que em casos como o de Saul, a cremação foi uma solução prática diante de circunstâncias extremas, nos faz questionar se a cremação deve ser vista como uma exceção ou uma prática comum em muitos casos. Como o de Abraão, a tradição do enterro era a norma. A Bíblia também faz referência ao fogo em situações de punição, como no caso de homens queimados como castigo por suas transgressões em Levítico e Josué. No entanto, essas passagens não falam diretamente sobre a cremação como prática funerária, mas sim sobre o uso do fogo como julgamento. Voltando à questão da ressurreição, não importa como nossos corpos terminem, o importante é a esperança que temos na promessa de Deus de que nossos corpos serão transformados e glorificados. O foco da fé cristã, em última instância, é a vida eterna, não a preservação do corpo físico. Em João 1125, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." A ressurreição que a Bíblia promete não depende do método pelo qual o corpo foi tratado após a morte. Deus, em sua soberania, tem o poder de transformar qualquer coisa, até mesmo os restos de um corpo cremado, em um corpo glorificado, incorruptível e eterno. Se você está considerando a cremação, é importante levar em conta a doutrina de sua igreja. Algumas denominações cristãs, como a Igreja Católica, já aceitam a cremação, desde que ela não seja realizada por motivos contrários à fé cristã. O importante aqui é sempre tratar o corpo com respeito e dignidade e, acima de tudo, manter a esperança na ressurreição. Outro fator a ser considerado é o impacto que essa decisão pode ter sobre seus familiares. A morte é uma experiência profundamente pessoal e cultural. Ao decidir o que fazer com seu corpo após a morte, é essencial considerar o que seus entes queridos pensam e sentirão sobre a questão. Um diálogo aberto e respeitoso pode ajudar a evitar mal-entendidos. Não podemos esquecer que a prática funerária tem um grande impacto cultural e emocional. Tradicionalmente, o enterro tem sido visto como uma forma de honrar a memória de um ente querido, mas no contexto atual, a cremação também tem se mostrado uma alternativa válida. Além disso, é fundamental avaliar os aspectos práticos e legais da cremação. Em algumas localidades, a cremação é uma opção mais econômica do que o enterro tradicional, e também pode ser mais fácil de administrar em termos de espaço e recursos. Em última análise, a decisão de ser enterrado ou cremado deve ser tomada de acordo com seus valores pessoais, as crenças de sua igreja e, claro, o respeito à memória de quem partiu. A esperança cristã está na ressurreição, não na preservação do corpo físico. Isso deve ser o foco ao tomarmos decisões sobre o destino de nossos corpos após a morte. Concluindo, a Bíblia não nos dá uma resposta definitiva sobre a cremação, mas nos ensina a focar na ressurreição e na vida eterna. O importante é que nossa fé esteja firmemente ancorada na promessa de Deus de restaurar
e transformar nossos corpos no momento da ressurreição, independentemente de como nossos corpos sejam tratados após a morte. Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões se você achou esse vídeo útil. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar um like para ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe!